Olá, pessoal. Eu sou Ana Maria, eu participo do comitê que está recolhendo assinaturas no Brasil inteiro para a anulação do impeachment. Então, é o comitê Volta Dilma, anulação do impeachment, o que não invalida as outras lutas. Fora Temer, direta já, tudo que vocês possam imaginar. Mas eu tenho aqui as folhas para quem quiser assinar, e já se recolheu muito mais do que o necessário para se abrir uma proposta de discussão no Senado da questão da anulação do impeachment. Parece que tem algumas divergências, mas entre 30 e 40 mil assinaturas já foram colhidas. Já tinha chegado a 48 mil hoje. Pois é. Então, Então, quem quiser contribuir, não assinou ainda, eu estou aqui. Pode deixar aqui se quiser na frente. Beleza. Tá bom? Tá. Obrigada, hein? Quem quiser assinar, acho que eu já assinei e tal. Cadu também. Bom, eu vou dar os... Não, pode girar, né? Mas mais interessante. Essa tá certa, companheira. Boa sugestão. E na prancha do... Tá. Eu tô sem prancha. Bom. Eu achei que você vai ter que entrar, porque o pessoal estava querendo seguir aqui para colher assinatura, mas de alguma maneira... Não, a gente vai colher, não tem problema. Não precisa... A ideia está preservada. A gente só sem burocracia. Bom, nossa sessão aí de informes, né, de recados, de avisos, eu gostaria, em primeiro lugar, falar que estão à disposição de quem quiser aqui as camisetas aqui do nosso querido Ivan, né, com estampas do Enfio, que se tornaram novamente muito atuais, estampas de direta já, em defesa da democracia e essa coisa toda. Então são belas estampas, né, de camisetas, por favor. Tá bom? E feito isso, antes de montar a mesa, rapidamente eu queria dar informe que nós, das atividades aqui do Instituto, né? No dia 7 de agosto, nós vamos estar aqui com o nosso querido senador Saturnino, e ele vai estar lançando o seu livro de memórias, Itinerância. Não vai ser apenas um lançamento, uma noite de autógrafos. Ele vai estar conversando com a gente também, batendo um papo sobre a vivência política dele, a vivência dele como escritor. Vocês sabem que o Saturnino é um polivalente no melhor dos sentidos, né? E o livro é fantástico, olha, eu recomendo. Eu sou meio tiete, né? Mas eu recomendo com certo distanciamento crítico aí, que ele está muito bem escrito, vale a pena. Então, vocês, terça-feira que vem, terça ou segunda? Segunda que vem, então, dia 7 de agosto, aqui mesmo, 7 de agosto, segunda-feira. Confere isso, Cadu. É terça-feira, viu? É segunda mesmo? Tá bom. Bom, então tá resolvido. Então, segunda-feira estaremos aqui, então, junto nosso... Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas, é o horário nosso aqui. Né? A gente fez uma exceção só no dia da peça do Gitman, que a gente antecipou um pouquinho o horário para 19h30. Mas o nosso horário aqui é 20 horas. E gostaria de chamar a atenção de vocês também para outro debate importante que a gente vai fazer no dia 21 de agosto, com a presença, segundo o Cadu, com a presença do Guilherme Boulos, que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu acho que vai ser um belo debate e vocês estão desde já convidados a comparecer no dia 21 de agosto. Feitas digamos assim, esses avisos, sem mais delongas, né, vamos montar a mesa. Eu queria, como sempre, né, pedir que tomasse assento aqui o nosso querido senador Saturnino, por favor. E o nosso convidado, que dispensa maiores apresentações, professor Márcio Postman, que vai continuar o debate desse ciclo Impressões ao Calor da Hora, que se iniciou agora no mês de maio. Tivemos a presença do Pedro Celestino, depois tivemos o professor Bresser Pereira, tivemos a presença também do governador Ciro Gomes, tivemos Roberto Amaral, tivemos, né, várias personalidades aqui.
para fazer essa reflexão sobre a atual situação da realidade brasileira, especialmente essa adversa conjuntura de golpe que já nos infelicita há mais de um ano já. Então, sem mais delongas, o método mais ou menos é o de sempre, quem vem aqui já está acostumado, né? O professor vai ter o senador Saturnino vai fazer a apresentação, né? Depois o professor vai ter em volta de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre para o debate com a plateia, que é a nossa marca registrada. Né? Muito obrigado, vocês vão começar. Está valendo isso aqui? Bem, amigos, eu hoje, por conselhos médicos, muitos não devia estar aqui, porque aquela gripezinha com uma febrezinha que se transforma em pneumonia quando a gente tem 86 anos, assim, rapidamente. Eu já passei por isso, não quero passar de novo. Então, eu realmente não, por conselho médico, não devia ter vindo. Mas eu quis vir precisamente para fazer essa apresentação de Márcio Postman. Que não, quer dizer, não é aquela apresentação, não, ele dispensaria apresentação. É professor, um dos maiores, melhores, mais conceituados economistas do país, professor da Universidade de Campinas, a melhor universidade do Brasil, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a única fundação partidária que efetivamente trabalha, produz estudos, análises, publica livros, enfim. É uma apresentação que essa se dispensa porque é do conhecimento, acho que de todos. Mas eu queria dizer algo mais, exatamente em função dessa situação que a gente está vivendo, que é perplexidade pura, né? A gente não sabe o que vai ocorrer na política brasileira amanhã ou depois. Toda semana tem uma novidade, toda semana tem um golpe em cima do golpe, enfim, a gente vai vivendo essa circunstância que está produzindo, literalmente, a destruição das lideranças políticas que tiveram desempenho até agora. Quer dizer, a reação da opinião pública é tão contrária aos políticos, de um modo geral, que, sem fazer distinção, está condenando e pedindo, e demandando, e quase que implorando a ascensão de novas lideranças. Então, é importante para nós cuidar disso, né, da formação de novas lideranças no nosso campo de pensamento, né, um pensamento que exige a justiça social, o desenvolvimento industrial, a autonomia nacional, que é tão importante. Quer dizer, mais ou menos o que todos nós aqui, que sempre votamos nessas correntes políticas, ou quase todos, sabemos perfeitamente o que é. E é importante, então, claro que o Lula é uma liderança que transcende as fronteiras do Brasil, é um líder hoje internacional e conhecido e respeitado no mundo inteiro. Mas nós precisamos cultivar a renovação de lideranças, a emergência de novas lideranças com competência, com respeitabilidade, com capacidade de arregimentação, com motivação para exercer as funções políticas. E eu, pelo que conheço, e conheço razoavelmente as políticas até 5 anos, os políticos até 5 anos atrás, claro que não mudou muito nessa última eleição. Então, eu queria dizer isso a vocês, que no nosso campo de pensamento, no nosso campo político, uma das 3 ou 4 maiores e mais promissoras lideranças que emergem é a de Márcio Postman, porque não só pelas funções que ele exerce, mas pelo que ele tem de trânsito político, já não só dentro do PT, mas de outros partidos e de comunidades, muitas, por este Brasil afora. Mas eu queria que exatamente o Rio conhecesse mais Márcio Postman. Ele já esteve aqui várias vezes, mas esse
território livre da democracia, tem uma faculdade de repercutir, né, eventos e de divulgar personalidades e pensamentos, que eu acho que essa noite de hoje é muito importante. E eu sinto muitíssimo, eu não vou poder permanecer, porque eu efetivamente não estou bom, mas eu vim aqui para fazer essa apresentação. Né? O Rio precisa conhecer mais Márcio Postman, porque é um dos líderes que emerge no nosso campo de pensamento com uma força de respeitabilidade, de capacidade de liderança muito grande. Então, palmas para Márcio Postman e vamos escutá-lo. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, cada uma que aceitou o convite para fazer parte desse momento de reflexão e tem aqui acompanhado a trajetória desse espaço, de fato democrático, plural, que é um grande ganho, um grande ativo que nós temos e não podemos abrir mão. Então, fico muito agradecido ao Marcelo, toda a equipe que ajudou a organizar, a Flávia que me pegou lá no aeroporto, trouxe para cá, muito obrigado. E, sobretudo, que essas palavras de Saturnino, fico envaidecido e muito honrado por saber que, nesse momento, que está convalescendo de uma gripe, espero eu, aí, muito breve, e nos fez essa gentileza de estar aqui com a gente. Alguém que tem um grande apreço pela trajetória comprometida, engajada com as transformações do Brasil e pelas experiências que ele teve como político, jamais nos deixou uma imagem que não fosse sempre essa, de tê-lo como alguém fortemente engajado justamente numa perspectiva de transformação da nossa sociedade. Muito obrigado. Disse ele também que está liberado a hora que precisar sair, fique à vontade, pode sair a francesa. Muito bem. Vou então tentar explorar esses 30 minutos que tenho, buscando trazer aqui elementos que ajudam, a meu modo de ver, contribuem para pensar melhor o momento que nós estamos vivendo no Brasil e, de certa maneira, trazer aqui uma visão, que eu diria assim, otimista sobre esse momento. Apesar de maneira geral, nós estarmos céticos, né? Céticos, uma perspectiva nihilista, infelizmente, domina, desmotiva, mas eu penso o contrário. Mas por isso que eu fiz aqui fazer uma revisão um pouco da história e, de certa maneira, ela talvez tenha algo a contribuir nesta reflexão sobre o Brasil. Eu vou dividir em duas partes a minha fala. A primeira fala tentando situar a problemática do Brasil, tentando pensar, quer dizer, a problemática do desenvolvimento do Brasil. E a segunda parte, então, tentando entender esse momento que nós estamos vivendo como um momento de grande oportunidade para uma mudança estrutural na nossa sociedade. Muito bem. Então, partindo da primeira parte, situando o Brasil, problemática do desenvolvimento brasileiro. Bem, nós estamos vivendo mudanças que, de certa maneira, têm a ver com aí, a movimentação, que poderia ser as chamadas placas tectônicas. Quer dizer, havendo movimentações de ordem estrutural no Brasil. Não poderiam ser vistas, a meu modo de ver, como mudanças conjunturais. São mudanças que terão impactos de longo prazo. E essas mudanças, de certa maneira, alguém me comentou agora no início que é impressionante a capacidade do Temer, em tão pouco tempo, realizar mudanças institucionais, né? Mas, de certa maneira, essas mudanças já estavam sendo forjadas há mais tempo, né? Então, por quê? Porque é interessante, talvez, nós começarmos a pensar como é que o Brasil conseguiu levar por tanto tempo
os avanços do ponto de vista sociais que derivam basicamente da transição da ditadura para a democracia, cuja base fundamental é a Constituição de 88, porque no mundo, de maneira geral, esse período recente, final do século XX, é um movimento de regressão, olhando os outros países, né? E nós seguimos num caminho. Então, o que nos fez levar tão longe? Tá? Que eles também tiveram um problema, porque essas reformas que estão acontecendo aqui já são reformas propostas há muito mais tempo, que se tornaram viáveis nesse momento. Mas não acredito que essas mudanças que estão sendo feitas agora são mudanças como uma página virada, consolidada. São mudanças que podem ser revertidas. Né? Então, nós estamos num momento especial. E esse momento especial, ele na verdade é impactado por duas disputas que estão em curso. Né? Uma disputa do ponto de vista do centro dinâmico do capitalismo. Né? Estamos vivendo um momento interessante, importante, de questionamento do centro dinâmico do capitalismo, que são os Estados Unidos. Né? Até permita-me dizer como é que eu vejo um pouco essa questão do desenvolvimento. Eu pertenço a uma escola que olha o desenvolvimento capitalista enquanto um sistema de dimensão global. Um sistema de dimensão global que produz um desenvolvimento desigual. E um desenvolvimento que não apenas é desigual, mas ele é combinado. A desigualdade é combinada. Como é que é possível desigualdade combinada? Desigualdade combinada porque, de maneira geral, nenhum país produz anualmente ou por décadas desenvolvimentos equivalentes, comparáveis. Os países têm desempenhos diferentes. E esse desempenho diferente se deve à posição relativa desse país ao centro dinâmico. Desde que o capitalismo se torna um modo de produção dominante, a partir da primeira revolução industrial e tecnológica, a partir de 1750, o seu desenvolvimento é um desenvolvimento que pressupõe a existência de um centro dinâmico, porque o capitalismo impõe uma hierarquia para as sociedades no mundo. Né? Até o final do século XIX, até 1800, por exemplo, o centro dinâmico do mundo, numa sociedade agrária, pré-capitalista, era as antigas Índias e a China. Essas duas áreas, não vou dizer que é país, mas essas duas áreas compreendiam cerca de 35% da população. Até 1800 nós não tínhamos 1 bilhão de habitantes, tinham menos 900 e poucos milhões de habitantes, e 35% da população se concentrava no que hoje eram as antigas Índias, né? Hoje o Paquistão, a Índia mesmo, enfim. A China, esse espaço territorial tinha 35% da população e respondia por cerca de 55% da produção mundial. Produção mundial basicamente assentada no agrarismo, na pecuária, na agricultura e alguma coisa de tecelagem e de produtos de pintura e... como estou lembrando? Artesanato, perfeito. Ocorre que a primeira revolução industrial vai permitir que a Inglaterra, uma área com 20 milhões de habitantes, se transforme no centro dinâmico do mundo. A partir da mecanização, do progresso técnico. Então é o capitalismo, na verdade, que começa a organizar o mundo a partir de uma hierarquia. Né? E esta hierarquia pressupõe a existência desse centro dinâmico. País do centro dinâmico pressupõe ter 3 características fundamentais. A primeira característica é ter moeda de curso internacional. Uma moeda que sirva de unidade de troca, né? Trocar um papel pintado por algum produto ou serviço, unidade de conta, saber o tamanho da riqueza, o tamanho da pobreza, medida em unidade monetária, e também como reserva de valor. Eu posso pegar um conjunto de papel pintado, botar debaixo do sofá e depois de algum tempo aquela quantidade de papel pintado me permite comprar a mesma coisa ou até mais. Né? Então tem que ter moeda de curso internacional. Nós aqui no Brasil, digamos até 94, ficamos um período entre início dos anos 80 até 94 sem moeda nacional, praticamente. Né? A gente nem queria a nossa moeda, já até começava os preços serem cotados em dólar, não é? Ou utilizávamos as quase moedas, as antigas bônus do tesouro, enfim, bom. Então, passamos a ter moeda de curso nacional, mas a nossa moeda tem quase nenhuma validade fora do Brasil. Então, não temos a moeda de curso internacional. Né? Mas não é só a moeda que é importante que configura o centro dinâmico do capitalismo. É necessário também ter o quê? Progresso técnico, que é essencial do capitalismo, porque é o amálgama do avanço do ponto de vista da produção, dos processos, permite produzir
com menores custos, né? Então, o progresso técnico é algo fundamental. Né? O Brasil não tem unidade de progresso técnico? Tinha a Petrobras, tá certo? Tem talvez a Embraer, tem a Fiocruz, tem a Embrapa, tem muito limitado. Né? Tem as universidades, tinha as universidades, não pode mais dizer, tinha as universidades, com uma grande capacidade de produção de papel, né? De textos, artigos, indexados, etc. Mas o que é fundamental no progresso técnico, que são as patentes, isso, muito pouco, muito pouco. Então, progresso técnico é o segundo elemento. E o terceiro elemento são as Forças Armadas. Né? Porque as Forças Armadas, basicamente, é a continuidade da diplomacia. Quando o diálogo, tá certo, não é suficiente, o uso das forças são fundamentais. Né? Se o Brasil tivesse a bomba atômica, seria muito diferente a posição relativa do Brasil no mundo. Né? Não estou defendendo ter a bomba atômica, mas é importante levar em consideração que Forças Armadas são chaves. E o Brasil, vamos dizer assim, de forma muito precisa, hoje não em Forças Armadas tem. Nós somos o segundo maior país do mundo com fronteira seca, né? Fronteira com 10 países, não falha a memória, entra e sai aqui no Brasil quem quiser. Temos uma das principais reservas, que é o petróleo, camada de pré-sal. Não temos um submarino de propulsão nuclear, estava para sendo construído, e aí inventaram que teve o problema se foi, né? Bom, o sistema de defesa nosso não tinha satélite, todas as informações das Forças Armadas e usava o satélite americano, portanto, imagino eu que aqui o evento tenha sido utilizado o correio eletrônico para convidá-los, não é? E certamente antes de chegar até vocês ele passou lá pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, talvez o Trump esteja até dando uma escutada aqui, não é? Quem sabe? Então, se eles apagassem o satélite, nós nem sabíamos onde é que estariam os navios submarinos, etc. Bom, então, nós não temos forças armadas dignas de nome, tá certo? Nós não temos o progresso técnico e nós não temos moeda de política nacional. Então, portanto, nós não somos do centro dinâmico. Nós até podemos vir a ser, mas precisa ter um projeto para isso. Os chineses têm um projeto, por exemplo. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse entendimento de que o capitalismo é um sistema de dimensão global que funciona a partir de um desenvolvimento desigual e combinado a partir do centro? É que esse centro, de tempos em tempos, sofre problemas. Ele perde a sua capacidade de exercer a função de centro, que é o que a gente está observando com relação aos Estados Unidos, que de certa maneira vai apresentando sinais comparáveis ao que aconteceu com a Inglaterra no final do século XIX e no século XX, que também era o centro dinâmico do mundo, e por várias razões foi enfraquecendo a sua economia, foi enfraquecendo as Forças Armadas, porque a economia é que sustenta as Forças Armadas, e depois ficou só na moeda e a financiarização, praticamente entre 1914, a partir de 1914, a Inglaterra foi perdendo a sua capacidade de exercer então a sua hegemonia. E a gente abandonou a primeira onda da globalização e fomos viver de 1914 até praticamente 74, 75 como um grande período de interregno à globalização, um outro momento do capitalismo. Né? E a tentativa dos Estados Unidos se manter como hegemonia passou a ele utilizar o neoliberalismo. Ele criou a globalização financeira que nós temos como uma tentativa de sustentar, e foi relativamente exitosa, porque a globalização, a partir dos anos 80, enquadrou a Alemanha e o Japão, que se apresentavam como alternativa para a sucessão dos Estados Unidos, tendo em vista ali nos anos 70 as várias derrotas que os Estados Unidos sofreu, começar pela própria derrota da moeda. Em 73 o dólar perde equivalência ao ouro, conversibilidade ao ouro, se transforma em uma moeda qualquer. Em 75 tem uma derrota militar enorme com relação ao Vietnã, um país pequeno, agrário, praticamente vence o exército americano, e tem a derrota do ponto de vista da energia, da sua matriz energética, que é o petróleo, em função da guerra do Irã-Iraque, da ascensão da Revolução Iraniana, quando cai o Shah Reza Pahlavi, assume os Khomeini's, depois teve a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, então, pela União Soviética. Então criou um problema para eles, e a globalização foi uma saída que encontraram, um reposicionamento dos Estados Unidos, o reposicionamento das Forças Armadas dos Estados Unidos, que abandonam as velhas formas de guerra que eram derivadas da Segunda Grande Guerra Mundial e montam
uma nova forma de guerra, a guerra cibernética, que são os chamados falcões, que conduziram então a guerra, numa aliança muito grande do orçamento com o setor privado, que viabilizou lá o Vale do Silício, né, que é todo ele financiado com recursos públicos, né, e é uma tecnologia toda de guerra. A internet foi utilizada para a guerra, tá certo? Todo o controle dessas novas tecnologias são basicamente de base americana, sem falar aí então na unidade dos banqueiros, que é outra parte importante de um triunvirato que cria nos Estados Unidos, que são os banqueiros, as forças armadas e as petroleiras, que vão dar conta da política externa americana, etc. Então, mas essa tal de globalização que surge no final dos anos 70 e 80, a desregulamentação do modo de competir dos Estados Unidos, cria uma nova fase, a globalização, tá certo? Que permitiu, por exemplo, o comércio externo, que representava 30% do PIB em 1980, vai a 2007 representar 50% do PIB. A forma de financiarização da riqueza também um salto do ponto de vista comparável sempre com o PIB. Então isso foi uma onda e nesse sentido esse reposicionamento dos Estados Unidos no final do século passado deu a ele um gigantismo que permitiu não apenas enquadrar a Alemanha e o Japão, mas também, de certa maneira, levar ao desmoronamento a própria União Soviética. Então, ficou ele praticamente numa posição imperial, sem contrapartida. Só que as forças da globalização também trouxeram contradições. Quais contradições? Primeiro, um processo de subdesenvolvimento rápido dos Estados Unidos, que é o esvaziamento industrial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm pouquíssimas indústrias. Foi uma saída das indústrias dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas deslocando-se para a Ásia, especialmente para a China. Então esvaziou a base econômica dos Estados Unidos. Eles perderam muita infraestrutura, eles têm uma infraestrutura muito envelhecida. Basta dizer que, por exemplo, eles não têm 1 quilômetro de trens de alta velocidade. Nós também não temos, né? Mas eles não têm. Eles, apesar de terem saída com os dois mares, né, o Pacífico e o Atlântico, só tem 3 portos com capacidade de receber navios de alto calado. De cada 9 pontes, uma está comprometida. Um estudo que os engenheiros produzem acerca da infraestrutura dos Estados Unidos. Problema seríssimo, sem falar na situação social, que é gravíssima, não é? Eles têm uma concentração de renda no 1% da população muito maior do que a somatória dos 99%. Então, não vim aqui falar mal dos Estados Unidos, mas apenas para chamar a atenção que eles estão com problemas internos gravíssimos. Gravíssimos. É difícil se reposicionar. Eles têm ainda moeda e forças armadas. Mas essa combinação não é suficiente para dar a eles, por longo tempo, o poder hegemônico. E, em compensação, nós temos, de outro lado, a China se reposicionando muito rapidamente com um projeto inegável e o lançamento, há um mês atrás, chamada Rota da Seda, recuperação da Rota da Seda, o quadrilátero econômico que eles montaram lá, que é uma coisa fantástica. A China desenvolveu um projeto com 60 países e que envolve cerca de 2/3 da população mundial. Com essa Rota da Seda e o quadrilátero econômico. É um processo de expansão da economia chinesa e que equivale, a estimativa é que entre 2017 e 2030 equivale a 27 trilhões de dólares. Os investimentos em ampliação da atividade econômica, do comércio, das obras de infraestrutura, é um processo gigantesco. 27 trilhões equivale mais ou menos a 30 vezes o valor presente do que os Estados Unidos gastaram com o Plano Marshall entre 47 e 53. Foi o fundamento que reorganizou o capitalismo no pós-guerra. Então a China está colocando 27 vezes isso. É uma coisa excepcional. Né? E nós, nesse sentido, estamos, nessa disputa, de certa forma, nós estamos ali no distanciamento cuidadoso dos Estados Unidos e uma aproximação com as relações Sul-Sul, mas também com a China através dos BRICS. Então estávamos ali em um movimento que, de certa maneira, o que aconteceu em 2016 ou já antes tem a ver com esse reposicionamento brasileiro. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil não é, obviamente, apenas tão somente resultado da nossa soberania.
tem implicações externas. Não é? Então, nós estamos vivendo uma situação que tem a ver com essa circunstância internacional, mas também tem a ver com a circunstância nacional. Não é? Porque o Brasil que nós temos hoje é um Brasil muito diferente daquele Brasil que constituiu a experiência democrática a partir dos anos 80. Nós estamos, na verdade, com uma mudança substancial na sociedade brasileira. O que eu quero falar com isso? Bom, nós estamos vivendo uma fase em que praticamente se esgotou o ciclo da industrialização brasileira. Possivelmente a economia que vai sair, se é que vai sair da recessão, é uma economia cuja indústria representa 8% do PIB. Que é basicamente o que era o Brasil na década de 1910. Não é o Brasil de 1910, porque em 1910 a agricultura representava aí quase 80% do PIB. Né? Hoje a agricultura representa menos de 10% do PIB. Mas o fato de nós termos perdido a base industrial, né, ela teve um efeito inegável do ponto de vista da constituição da burguesia, da classe dominante brasileira. Porque nós tínhamos antes, digamos assim, uma burguesia industrial. Era uma burguesia dependente? Sim, que foi ali combinada, né, uma perna do Estado, outra do capital privado nacional, outra do capital privado estrangeiro. Mas era uma burguesia, ainda que dependente, que tinha um grau de negociação com o exterior. Certo? Quando Juscelino Kubitschek monta o plano de metas, não é? Ele vai lá, viaja para a Alemanha, acerta com o capital alemão, vai vir a Volkswagen, vai vir, mas a Volkswagen não vai trazer a autopeça, porque a autopeça vai ser de capital privado nacional. A Volkswagen não vai comprar o ferro, o aço de fora, porque essa vai ser produção das empresas nacionais. Não havia uma capacidade de negociação. E quando vai se desfazendo a estrutura produtiva, nós vamos perdendo esta burguesia dependente com algum grau de negociação. E em seu lugar, o que vem acontecendo é uma burguesia mercantil, uma burguesia de negociantes. Certo? Uma burguesia que negocia, o que negocia? Bom, negocia capital público e privado, é patrimônio. Certo? Ela vende, o Estado vende a empresa privada, é uma burguesia mercantil que vende, comercializa lá fora produtos, recursos naturais. Certo? É uma burguesia que comercializa papéis bancários. Certo? Então é uma burguesia de outro nível, é uma burguesia negociante. Ela negocia, ela não tem enraizamento. Certo? Isso é uma mudança. Por exemplo, vamos construir um projeto nacional. Quem são os representantes da burguesia que nós vamos conversar? Certo? Uma destruição, desse ponto de vista, desta Constituição dela. Nós estamos tendo uma transformação dramática no que a gente chama classe média. Como assim? Não, nós, por força da industrialização, a gente construiu uma classe média assalariada enorme no Brasil. Sei lá, 30% da população brasileira é construída de classe média assalariada. Que classe média? No emprego público, emprego privado da grande indústria, da grande empresa, do comércio. Classe média assalariada. Certo? Isso basicamente se desconstitui no Brasil. Há uma redução da classe média assalariada e uma expansão da classe média proprietária, dos pequenos negócios. Então isso é uma mudança muito significativa, porque se eu sou assalariado, de alguma forma eu me identifico com quem é assalariado. Certo? Pressuponho, na verdade, que o emprego público, o emprego privado é fundamental do ponto de vista da reprodução do emprego assalariado. Imagino que meu filho vai estudar e vai ser também um funcionário público, vai trabalhar no hospital, sei lá o quê. Quando, na verdade, você vai minando essa capacidade de reprodução de empregos assalariados, né, o que sobra são empregos de classe média proprietária, cuja cabeça é completamente diferente. É o cara do botequim, é o pequeno comerciante, que é outra cabeça. Não tem identidade com os assalariados. É por isso que ele é a favor do Estado, que corte os encargos sociais, salários, custo, ele não vê como consumo. Então, uma outra mudança importante. A terceira mudança está relacionada à classe trabalhadora. Com o esvaziamento dos empregos industriais, na verdade, o que nós temos hoje de classe trabalhadora industrial, a velha classe trabalhadora, é uma coisa, não tem 2 milhões de empregos no Brasil. Em compensação, nós temos quase 70% da ocupação que são serviços. A classe trabalhadora de serviços.
que é uma outra cabeça. Tá certo? São outros desejos, outros anseios. Quem trabalhava na indústria, né, de maneira geral, identificava a hierarquia, sabia quem mandava, quem obedecia. Porque na indústria, fordista sobretudo, tem hierarquia. Nesse serviço, de maneira geral, não tem muita hierarquia. Em geral, porque o que predomina são pequenos empregos. Um shopping center. Entra lá no shopping center, ali é a classe trabalhadora de serviço. Mas ela é classe trabalhadora, se identifica como classe trabalhadora. A pesquisa que a gente fez lá em São Paulo mostrou que os trabalhadores de serviço, de maneira geral, não percebem muito bem, não tem clareza sobre tal da luta de classes. Porque ele trabalha em um pequeno negócio, numa pequena mercearia, numa lancheria, não sei o quê. Ele vê ali a dificuldade do empresário reclamando que tem um fiscal, que tem que pagar imposto. Então ele se solidariza com, inclusive, a pessoa que é o chefe daquele pequeno negócio. Ele se solidariza e tem uma visão negativa do Estado. E que é isso que está ajudando, na verdade, a entender como, por exemplo, a Le Pen, na França, tem tanto credibilidade e apoio. Porque quem está votando na Le Pen, uma parte significativa, é a classe trabalhadora de serviço. Na França, né? Estamos aqui falando, mas também na Inglaterra, também nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma classe trabalhadora nova, em disputa, tá certo? Que os sindicatos não conseguem entrar, porque é muito difícil organizar os pequenos negócios, né? Não tem a identidade da hierarquia. É claro que essa classe trabalhadora, ela é contra o Estado, nesse sentido, que possibilita esse diálogo dos liberais ou neoliberais com a classe trabalhadora, mas ela não é contra o Estado no sentido liberal de tirar o Estado e botar o setor privado. Eles são favoráveis que tenha serviços públicos. O problema é que o Estado brasileiro, o que acontece? É um Estado que cobra impostos e devolve serviços muito ruins para esses segmentos de baixa renda. Ele percebe que em determinados bairros as coisas funcionam, a escola é relativamente boa no setor público, lá no bairro não funciona assim. Né? Então tem um espaço de diálogo. Mas a dificuldade de tudo isso, dessas mudanças na estrutura da sociedade brasileira, da burguesia, da classe média à classe trabalhadora, é que as instituições que nós temos não dão conta disso. O vazio do ponto de vista institucional. O vazio do ponto de vista das instituições de representação de interesses. Hoje fazer um evento, uma assembleia no sindicato, um evento na associação de bairro, sei o que, chama lá, vai meia dúzia de gato pingado. Agora as igrejas neopentecostais estão sempre cheias de gente. Nós fomos estudar as igrejas neopentecostais e saber como é que tem ali, qual é o segredo. Não é tanto essa coisa religiosa, embora isso tenha um valor, e não é minha área, nem vou entrar nisso, tá certo? Mas olhando o Brasil, de repente, essa coisa de igreja tem futuro. Então, estou brincando. O que eu queria chamar a atenção é qual é o êxito dessas igrejas do ponto de vista de atração das pessoas. Que eu acho que as nossas instituições tradicionais, partidos, sindicatos, associações de bairros, não conseguem fazer. Né? Porque elas foram criadas para pensar a classe trabalhadora passada e não dão condições de entender o novo. E o que é o novo? O novo, na verdade, dessas igrejas são os serviços. Que serviço? As igrejas prestam serviços às pessoas que vão lá. Por exemplo, as pessoas que perdem emprego. Quem perdeu o emprego ou está desempregado sabe o que é amargura, porque nem familiares aceitam a pessoa depois de um certo tempo. Já vem um cara chato do teu primo, está desempregado, vem de novo. Há um processo de isolamento de quem está desempregado. O sindicato, que em tese deveria incorporar o desempregado, não. O sindicato responde por quem é empregado. Perdeu o emprego, lamento, minha solidariedade, mas é problema do Estado, é problema do empresário. O sindicato não o acolhe. A igreja o acolhe. Não somente o acolhe, o incorpora, dá espaço para ele, mas como presta serviço. Que serviço? De procura ativo por trabalho. Então eu trabalho no supermercado e fiquei sabendo que porventura tem uma oferta, eu levo para o meu irmão lá. Ô pastor, tem uma vaga lá. Então vai fulano. Tem essa solidariedade na procura por trabalho. Quer dizer, então eu estou desempregado, num momento difícil da minha vida, nem a minha família mesmo me atende, eu tenho um lugar que me acolhe. E me acolhe e também me ajuda a procurar universitários, de hipótese entende de economia, eu vou lá e dou 1, 2, 3 aulas sobre como montar um pequeno negócio. Toda psicóloga vai lá,
e ajuda um serviço para entender o Facebook da filha de 14 anos, porque eu levanto cedo, volto tarde. O que é que a minha filha ou meu filho está mexendo nesse negócio de computador aqui? Com quem ele está falando? Serviços diversos. Serviços que a gente não faz, que o Estado não faz. Mais do que serviço, o que é que essas igrejas oferecem? Oferecem uma coisa importante, que é a sociabilidade. Nós vivemos cada vez numa sociedade do individualismo, né, de famílias cada vez mais monoparentais, né, geralmente um adulto e uma criança. O adulto é muitas vezes a mulher, quando não um idoso. A mãe sai cedo de casa, volta de noite, não tem com quem conversar sobre os seus desejos, seus anseios. Com quem eu converso? Eu não conheço ninguém. Entro no ônibus, com quem eu converso? Mas a igreja acolhe. Faz uma roda, as pessoas vão falando, então quer dizer que o senhor tem o mesmo problema que eu, o filho não vai trabalhar, não sei o quê. Tem identidade, o espírito de comunidade. Isso, depois o pastor ouve todo mundo, fala algumas coisas, etc. As nossas instituições não fazem isso. Quando faz uma assembleia de trabalhadores, meia dúzia que as pessoas falam, alguma dúvida, uma questão, tá bom, vamos embora. Essas igrejas estão próximas das pessoas. Não é tem a sede do partido no centro da cidade. O cara tem que sair 2 horas para chegar na sede do partido para arrumar reunião, mas não vai. Então, tem novidades nesse sentido, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que vivemos num momento, né, situando o país, é que estamos em disputa com o quadro internacional, tá certo? E com a questão interna aqui. Muito grave. Bom, já falei 31 minutos, eu vou na parte segunda, que era tentar dar essa visão. Tem licença poética aqui, Isso é coisa do Rio, essa licença poética. São 30 minutos com licença poética. Tá bom. Segunda parte, em relação à visão do que está acontecendo do ponto de vista da grande oportunidade brasileira. Exatamente. Não, mas o que eu falei não foi pessimismo, ou foi? A sociedade mudou, nós temos que nos preparar para lidar com a sociedade nova. Essa é a questão. Né? Mas a meu modo de ver, primeiro é o seguinte: quando a gente analisa as mudanças estruturais em outros países, né, pelo menos os países ricos, que talvez seriam uma referência para nós, as mudanças estruturais nos outros países, de maneira geral, passa pelo progresso técnico. O progresso técnico é o grande motor das mudanças. Né? Falamos anteriormente que a China era um país importante, e aí a primeira revolução industrial, a produção de manufatura através do tear mecânico, o motor a vapor, etc., deu aí à Inglaterra 100 e poucos anos, né, de liderança, mas uma mudança interna excepcional. Criou uma nova sociedade. Se pegar os Estados Unidos, a Alemanha, no final do século XIX, a segunda revolução industrial e tecnológica, a energia elétrica, o petróleo, o motor a combustão, etc., vão dar aos Estados Unidos e à Alemanha uma mudança interna substancial que colocaram esses dois países como possibilidade de superar a Inglaterra, e as duas grandes guerras mundiais terminaram dando aos Estados Unidos essa oportunidade de liderar o mundo, pelo menos o mundo capitalista. Mas então, e o Brasil não tem mudança estrutural? Não, o Brasil tem mudança estrutural, mas o que levou à mudança estrutural? Se não for progresso técnico, o que é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje é uma mudança, tá certo, que comparável ao que ocorreu na década de 30 e na década de 1880, que são os dois momentos de mudança estrutural do Brasil. E o que explica o que é 1880, a década de 1880? É quando o Brasil abandona a sociedade escravista e entra no capitalismo. Certo? Essa é uma mudança estrutural gigantesca. Né? Não apenas a década de 1880, tá? A década. Né? Você já tinha trabalho capitalista antes, inclusive, mas na verdade ele começa ali em 1888 em diante a impor uma outra forma de trabalho, trabalho não mais forçado, embora nós tenhamos até os dias de hoje ainda situações similares ao trabalho forçado. O que levou à mudança da década de 30? Né? A década de 30 também é a mudança que a gente abandona a sociedade agrária e cria um projeto urbano industrial. Nós que estamos aqui somos produtos das decisões tomadas na década de 30. Se não fosse
ali os tenentistas, tá certo? O movimento, o projeto nacional da década de 30, imagina o discurso do Washington Luiz dizendo que frente à crise do café, a laranja salvaria o Brasil. Com laranja, café, seríamos talvez uma grande Austrália, não é? Mas o que gera a mudança no Brasil? O que gera a mudança no Brasil é o caos. É só quando o caos é tão grande que ameaça os de cima é que aceita fazer mudança. Porque, do contrário, é a acomodação que predomina. E nós estamos vivendo um momento, como diriam os estatísticos, estamos chegando próximo do ponto ótimo do caos. Certo? Então, nós estamos vivendo um momento de longa duração. Você vê como apareceu a década de 1880. Começou lá em 1881, tá certo? Quando nós enterramos o que havia de mais avançado na democracia censitária no Brasil. O Brasil, até 1881, é um dos países com experiência de democracia censitária mais avançada. No Brasil, votavam, no período imperial, cerca de 15% da população, ainda que fossem homens, tá certo? Homens com propriedade. Até 1880, cerca de 15% da população participava do processo eleitoral. Eleições fraudadas, etc., mas era o que tinha de experiência. No mundo, na Inglaterra, 8% da população. Nos Estados Unidos, 7%. E o que acontece lá em 1881? A chamada Lei Saraiva, né, que impõe um negócio pequeno, que era, para participar da eleição, tem que ser homem, rico e alfabetizado. Porque quem financiava as eleições eram os proprietários rurais, estava ficando muito caro financiar. E aí uma maneira de reduzir custos foi inibir a participação de quem não conhecia a língua pátria. Então começou mal, né? Mas a década de 1980 teve reações importantes, né? A monarquia estava incapaz de dar conta do Brasil e se criou a República. Não foi como os republicanos imaginavam, mas é uma mudança estrutural. O fim do trabalho escravo. Pô, nós levamos 66 anos para abolir o trabalho escravo. Quando abole, só tem 3 milhões de pessoas, tá certo? E ainda não vence o projeto elitista, porque também os republicanos assumem dizendo o seguinte: ó, o problema do Brasil, o atraso do Brasil, não é apenas da monarquia, mas o problema do Brasil está assentado no quê? Na presença dos negros. É a miscigenação. Se a gente compara com os Estados Unidos, diziam eles que é muito mais avançada, porque lá não tem negro nessa quantidade, essa miscigenação, essa mistura no Brasil. Esse é o mal. E aí cria o projeto branqueamento, né? Que é a migração branca, porque achava que a solução brasileira era o branqueamento, e nós que tínhamos, pelo censo de 1872, 2/3 da população brasileira, que chegava a 10 milhões, equivalia a não brancos, porque eram negros, miscigenados e indígenas, e em 1940 nós vamos ter 2/3 da população é branca. Inverte isso. Então ali você tem uma mudança estrutural, com os problemas, tá certo? Mas não há dúvida que é um salto nesse sentido, porque o caos ganhava dimensão. A década de 30 nesse sentido também era o caos, porque a crise, a depressão de 29 derrubou basicamente a economia cafeeira, o ciclo do café não tinha mais condições de sustentar e dar homogeneidade, identidade ao Brasil. Então é nesse momento que a aristocracia vai ceder de alguma forma. Mas ela cedeu, veja, teve 32, São Paulo se levanta e diz: alto lá, que negócio é esse aí de direitos trabalhistas, indústria, para com isso. Eles pegam em armas. E aí tem um acordo do Getúlio, possivelmente uma conversa com o Washington Luiz, o Júlio Prestes, sei lá bem. Você diz: olha, o Getúlio, você ganhou, quer fazer essa coisa de indústria, direitos trabalhistas, isso é uma coisa horrorosa. O cara trabalhar 8 horas por dia, né? 1 hora de intervalo para o almoço. Imagina, aqui na fazenda nada. Mas, bom, tudo bem, você ganhou, quer fazer, você vai fazer, sabe aonde? Lá na cidade. Aqui na fazenda, não. Nós não vamos abandonar as armas se quiser fazer esse negócio. Quer fazer um novo? É lá fora. O Getúlio aceitou. O novo vai ser com a CLT, 1943, que é uma consolidação de leis, que a CLT era velha. Nós tínhamos mais de 15 mil leis do trabalho, e ela consolida em 43, porque tinha Estado Novo. Sem Estado Novo não teria CLT, certo? Não tinha correlação de forças para isso, é importante também chamar a atenção. E a CLT é construída para algo que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. Porque a CLT foi criada para trabalhador urbano. Segundo o IBGE, de cada 10 trabalhadores em 1940, um estava no campo, um na cidade, 9 no campo.
E os do campo ficaram fora da CLT. Foi um valor estratégico, porque como o Brasil cresceu do ponto de vista urbano, então foi incorporando gente. Mas nós chegamos em 1980, ainda tinha 47% dos assalariados tinham acesso à CLT. E gradualmente, nos anos 60, os trabalhadores rurais foram sendo incorporados, lento e gradualmente, até a Constituição de 88. Então, veja, nós criamos um projeto urbano industrial, mas não foi como se queria, tá certo? Se a gente for ler, por exemplo, o programa dos tenentistas, né, do Clube 3 de Outubro, em 1932, é um programa que coloca o programa do PCdoB, do PT, no bolso. As coisas assim, também, quem sabia português, né, dizia uma coisa assim: olha, a propriedade no Brasil não é para todos, desde que tenha função social. Então, a terra, se não tiver função social, tem que ser repartida de outra maneira. Não é? A riqueza é estimulada no Brasil, o lucro é estimulado no Brasil, só que tem que pagar imposto. Eu estava dizendo, claro, mas o programa dos tenentistas nunca foi implementado, mas ali tinha uma proposição, mas nós tivemos os entravos, correlação de forças. Uma foi a 32, que praticamente limitou a possibilidade de você modernizar o campo. Então nós criamos essa coisa estranha no Brasil, a geringonça, digamos, que você tem o novo funcionando junto com o velho. Não pode fazer reforma agrária. Não pode fazer reforma agrária. Não fazer reforma agrária no Brasil criou uma situação dramática, porque nós vamos criar esse modelo de cidade no Brasil, que é uma coisa horrorosa. Cidades estendidas. Por que estendidas? Porque a população que veio do campo foi empurrada para lugares cada vez mais distantes. Isso torna muito... Bom, Saturnino foi prefeito. Muito difícil você fazer uma cidade igual, porque custa muito levar os serviços para todos os lugares de uma cidade estendida. O modelo que deu certo, de maneira geral, são as cidades enxutas, cidades que as pessoas moram tudo próximo, tem tudo próximo. Aqui você tem que fazer não sei quantos hospitais, quantos postos de saúde, quantas escolas, porque é tudo distante, certo? Isso é um custo brutal. A coleta do lixo é uma coisa... O sistema de transporte não é uma coisa maluca, porque ele só funciona, em geral, a plena força, sei lá, das 5 às 8 horas da manhã, e depois para, e depois das 5 da tarde às 8 horas. Então, custos, isso é um problema sério. E mais grave do que isso é o poder do proprietário rural que se manteve na política permanentemente. Porque quando você tem 40%, 50 mil proprietários rurais que dominam praticamente 50% da terra agricultural do Brasil, eles elegem sempre a maior bancada. Nós temos aí cerca de 6 milhões de trabalhadores da agricultura familiar que elegem 3 deputados federais. Então, há peso do agrarismo na política. A maior bancada que nós elegemos no ano passado é de agraristas. Então, não ter feito reforma agrária, mas não, por que não fez reforma agrária? Porque não tem base política para isso. Essa é a dificuldade. E qual o outro problema? O outro problema, na verdade, é o poder de São Paulo. Se disseram a aristocracia: ô Getúlio, você quer fazer indústria, tudo bem, isso aí vai melhorar. Agora, a indústria tem que ser feita aqui em São Paulo. Porque se fizer em outros lugares, nós vamos perder o poder econômico. Era justificável que a industrialização no início ficasse em São Paulo, porque era o que tinha mais avançado do ponto de vista da economia e da cafeicultura, mas nada justificaria o plano de metas ter sido feito basicamente em São Paulo. Concentrou, nós passamos a ter um estado da federação com praticamente 2/3 do produto industrial. Por que isso? Não há razão técnica a não ser política. O poder econômico tem que ficar em São Paulo. E aí você criou um país complicado. Por que complicado? Porque é um modelo de industrialização que substitui importações, o que está correto, tem que ser feito isso, só que antes os estados da federação compravam de fora e passaram agora a ter que comprar de São Paulo. Todos os estados comprando de São Paulo. Então, quanto melhor é o Brasil, melhor é São Paulo. E aí deu esse poder do paulista dizer: não, mas aqui as coisas funcionam, acontecem, e eles, em função desse excedente econômico, constroem um sistema de ensino diferente do Brasil. Um sistema de infraestrutura diferente do Brasil. Enquanto Rio de Janeiro, depois Brasília, vão ter que cuidar do restante do Brasil, São Paulo só cuida dele mesmo. Então deu esse disparate do Brasil, esse desequilíbrio regional brutal, injustificável.
E, ao mesmo tempo, é a ideia da locomotiva que vai moldando, do ponto de vista político, o sonho dos governadores de qualquer estado que é copiar São Paulo, porque São Paulo é moderno. O sonho do político é fazer, na sua cidade, no seu estado, o que é São Paulo. Isso, na verdade, levou a uma coisa estranhíssima, que foi o Brasil montar uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que é a Zona Franca de Manaus. Uma coisa estranhíssima. No meio da floresta tem uma base industrial. Então é um modelo do que foi possível produzir nesse período pós-30. Então tem o caos está ali, e o caos dá oportunidade para mudar. Agora depende da correlação de forças. Guardado de proporção aos momentos da situação. O caos está muito presente. Certo? Eles têm um projeto. Eu acho que é um equívoco acreditar que o Temer mas eles têm um projeto, eles sabem o que querem fazer. O problema é que nós estamos aqui meio dispersos. E se cai o Temer e, porventura, volta a Dilma? E aí, Dilma? E aí, Dilma? Essa é a questão do projeto da nação, que nós não temos muita clareza. Nós não vamos voltar à industrialização dos anos 80, mas a indústria tem que ter. Porque se um país sem indústria, não vamos a lugar nenhum. Mas que indústria seria? Bom, tem possibilidades na própria... o complexo de petróleo e gás, o complexo dos fármacos, a química, o complexo da indústria de defesa. Tem espaço para o Brasil fazer política pública. Tem um espaço do Brasil, por exemplo, liderar a América do Sul numa negociação com a China. Os chineses, claro que eles vendem aqui produto industrializado e compram naturais, mas eles não compram outras coisas, porque também os países não se organizam para vender. Eu não vejo que teria problema numa boa negociação com eles, mas está nos faltando isso. Certo? Está nos faltando isso. Então, por que é uma visão otimista? Não sei se é otimista, eu estou olhando do ponto de vista da história e percebendo que as possibilidades de mudanças estruturais ocorrem em determinados momentos. Que momentos são esses? Quando o caos está aí, porque para eles também está difícil. Eles têm uma unidade de projeto, mas têm uma divisão interna enorme. Nós saberemos usar essa divisão deles? Ou o futuro será uma polarização? Interessa a polarização? Não é a tradição brasileira a polarização, mas em momentos especiais, isso sim, vai ter que ter. Isso significaria nós começarmos a pensar, a partir de agora, fora da caixinha. Não dá para imaginar que a saída do que nós estamos vivendo hoje seria uma saída tradicional. Eu, particularmente, acredito que será uma saída eleitoral. Mas nós todos, de maneira geral, estamos pensando em saída eleitoral. Chegar a 2018, as candidaturas. Será? Mas o que é pensar fora da caixinha? É tentar entender, em primeiro lugar, a situação que nós estamos vivendo. Com que articulações, alianças nós podemos fazer. Essa expansão que teve nos anos 2000 gerou novas elites regionais. A gente vai para determinadas cidades, universidades, tem coisas muito interessantes no Brasil. A oportunidade do Brasil olhar o Oeste, que é uma parte que nós nunca nos olhamos. Né? Há uma concentração da população hoje na parte litoral do Brasil. E o Oeste? Por exemplo, uma hipótese, uma tese, na verdade, que o pessoal do governo Temer levantou e nós aceitamos a tese deles. Que tese? A tese que é a mãe das reformas que estão aí. Qual é a tese deles? A tese é a seguinte: a sociedade brasileira vive uma transição demográfica. O que é a transição demográfica? As mulheres vão tendo menos filhos. Então o Brasil, olhando para frente, vai ter cada vez menos ativos em relação aos inativos, porque a população está aumentando a expectativa de vida. É isso que eles estão dizendo. Bom, então, não cabe essa população no orçamento, tem que fazer reforma, porque não vai ter dinheiro para pagar as pessoas, etc. Por que nós aceitamos essa tese demográfica? Porque o Brasil está condenado a ter um decréscimo na sua população em termos absolutos a partir de 2030, quando, possivelmente em 2030, mais pessoas vão morrer do que pessoas a nascer. Por que o Brasil não poderia ter uma outra política demográfica? O Brasil é um país continental, por que não vai ter 350 milhões de habitantes ou 230 milhões que estão estimando? Não podíamos ter uma outra política demográfica do ponto de vista migratório, do ponto de vista de estímulo à natalidade? As condições necessárias para que a natalidade volte a expandir no Brasil? É outra tese, porque se a população vai crescer, para que tem que ser feita a reforma? Você vai ter mais pessoas
entrando no mercado de trabalho, mais pessoas ativas. Nunca condicionada ao... Porque se a gente aceita o campo de batalha deles, bom, as armas são as deles lá. Você pode dizer que não tem déficit e tal, mas vai ter problemas, certamente, com essa evolução demográfica. Por que nós precisamos aceitar a tese de que não há outra saída do ponto de vista urbano, que não poderia vir a ser, por exemplo, o Brasil, nos próximos, sei lá, 15, 20 anos, vai inaugurar 60 novas cidades. Cidades adequadas, decentes. Os chineses construíram 7 grandes cidades, que foi a base da saída econômica deles a partir dos anos 70. Por que o médico, enfim, essa nossa classe média assalariada não vai para o interior do Brasil? Não vai porque não tem serviços, não é escola. Que escola você vai ter lá? E restaurante? Não tem serviços. Então, nós temos uma grande possibilidade de pensar uma outra coisa que está aí. Vai ser pensar fora da caixinha. Certo? Isso significa, na verdade, dar a oportunidade para quem, de certa maneira, se dedica a compreender o Brasil. Uma das dificuldades, talvez, para pensar fora da caixinha, vou terminar aqui, porque já passou o tempo aqui, fugir um pouco da visão pós-moderna, digamos assim, que nos impacta do ponto de vista de olhar a realidade. O que é pós-modernismo? É a fragmentação da realidade. Cada um está cheio de especialistas disso, daquilo, daquele outro, importantes especialistas. Os especialistas hoje são cada vez aqueles que sabem cada vez mais de coisa nenhuma. Especialista em olho direito, eu não tenho a menor ideia, mas o olho direito... Eu gostei. Nada contra o especialista, mas dada a complexidade, essa visão mais ampla, isso a gente foi perdendo no Brasil. Mas eventos como esse nos ajudam certamente a tentar ter uma visão mais ampla do Brasil, né, e dar uma perspectiva diferente do que essa narrativa que estão nos oferecendo. Nós não podemos aceitar essa narrativa. Acho que temos que ser muito ousados do ponto de vista político, não é? Mas firmes do ponto de vista da execuibilidade das propostas que a gente faz. Então, um dos grandes problemas das pessoas, das instituições que estão oferecendo propostas para o país, elas não são execuíveis. E isso gera a ideia da traição. O cara defendeu aquilo, depois que assumiu, não existe. A ousadia na política está na forma de a gente fazer uma política diferente. Mas tem que ter muito clareza aquilo que a gente pode de fato oferecer que seja execuível, que seja capaz de ser implementado. Então, não pode deixar a política só para os políticos. Acho que ela é tão importante que a gente tem que recuperá-la e fazer dela uma prática de cidadania. Muito obrigado. Bom, depois dessa substanciosa fala inicial, vamos passar aqui ao nosso debate com o professor Postman. Quem quer se inscrever aí, eu já vou anotando aqui. Seu nome, companheiro? Você de óculos? Sérgio? José Luiz. Marcelo, eu. Peraí, só um minutinho. José Luiz, Zé Carlos. Alguns eu conheço, aí fica mais fácil. Lucas. Ali, ó. Denise. Agora vamos virar para aquele lado. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. E o nosso Ronaldo. Olha só, vamos fazer conforme a gente faz. O que o professor acha? Geralmente a gente faz uma bateria de umas 4 perguntas, intervenções, e o senhor responde e depois nova bateria de 4 perguntas. Então, 2 minutos, né, pessoal? 2 minutos dá para produzir fala ou formular pergunta, né? Lembrando do teto. E sempre lembrando aqui do teto dos trabalhadores aqui, que alguns vão para longe e tal, então a gente costuma a tentar terminar num horário civilizado, digamos assim. Né? Então, José Luiz é o primeiro inscrito. Você
pode vir aqui, porque está sendo gravado também e filmado. E depois vai ser exibido aqui esse debate, né, no YouTube. Bom, eu não sou economista, engenheiro, então vou me permitir fazer uma pergunta que talvez você, como economista, vai achar boba, mas não sei. A gente ouve falar muito que a nossa questão tributária, né, ela penaliza as classes mais pobres e favorece as mais ricas, né? Por outro lado, a gente sabe que os ricos, quando sobra dinheiro, aplicam, né? Não vão consumir porque eles já têm tudo satisfeito. Então, a impressão que eu tenho é que se uma simples mudança tributária no Brasil faria esse país dar já um pulo substancial em termos de PIB, em geração de emprego, etc. e tal. Parece uma coisa tão simples, ou eu estou falando uma bobagem? Basicamente isso. Obrigado, viu? Depois o Zé Carlos, por favor. Boa noite, professor. À luz da sua explicação, da sua aula, né, eu tinha uma pergunta já para mim mesmo, mas à luz dela eu vou retificar. Mas a essência é a seguinte: o senhor diz que o caos é que determina essa capacidade de mudança. Todos os sistemas tendem à entropia, tendem a se manter homeostaticamente, ao seu equilíbrio, à sua manutenção. Mas os exemplos que o senhor deu, não é? Eu vou resgatar a palavra lá de Aldous Huxley, dizendo que não há sucedâneo para a guerra. E todos esses exemplos dados dos Estados Unidos e da Inglaterra, esse fenômeno aconteceu numa guerra. O que aconteceu para que existisse essa guerra? Houve uma entrada de capital, houve uma intervenção externa de alguma forma. Ou sobre a forma de mercadoria, ou sobre a forma de migração, mas houve sempre um fenômeno externo. Eu pergunto hoje, tanto o ativo barato, dando sopa, não é? Seja no mercado de serviços, seja indústria, seja fazenda, os chineses vão daqui a pouco aproveitar essa oportunidade. A dona Angela Merkel, em determinado momento, descobriu que quase 30% do capital voltante da Siemens estava na mão dos fundos soberanos chineses. E isso provocou uma mudança muito forte. Aconteceria aqui, quer dizer, estou simplificando muito, mas seria mais ou menos essa a questão. Obrigado, Zé Carlos. Agora é o Lucas. Obrigado, boa noite. Márcio, eu reparei que você, na sua fala, você coloca uma coisa que eu achei interessante. Você fala que eles têm um plano, né? E nós estamos difusos, não temos ainda um plano. A primeira pergunta é: você refere que plano? Plano de Estado, plano de governo, ou um plano de dominação, né, econômica ou empresarial? E segundo, se você defende essa tese, qual seria esse plano dele? Quais são os alicerces, os pilares desse possível plano dele? Porque nós estamos sempre acostumados a dizer o seguinte: estamos dizendo o contrário, né? Nós temos um plano de país, né? E nós investimos nisso aí num passado breve, e que eles, né, vamos chamar assim, eles nunca tiveram um plano de país, né, onde envolvesse toda a sociedade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso depois. Obrigado, Lucas. Agora é a Denise, né? Eu queria pedir que você desenvolvesse um pouquinho mais o estudo sobre o comportamento das pessoas nas igrejas pentecostais. Eu vivi uma experiência na primeira eleição da Dilma. Eu estava morando em Teresópolis, e numa cidade pequena, numa cidade menor, essa questão é muito mais fortemente percebida. A gente lá existe inclusive o seguinte: se você é evangélico e tem uma padaria, na frente da tua padaria, no cantinho, está escrito assim: Deus é fiel. Isso é a senha para que todo mundo compre na sua padaria. Então já existem médicos, dentistas, advogados que
entram nas igrejas pentecostais para terem aquela clientela cativa. Por outro lado, a gente, na primeira eleição da Dilma, houve uma campanha muito forte, tanto por parte das igrejas pentecostais e seus pastores, quanto da área mais reacionária da Igreja Católica, contra a Dilma. Vocês se lembram daquela questão da aborteira, da defesa do aborto e tal. E era praticamente impossível o debate político com aquelas pessoas. Elas sequer se aproximavam da gente, porque a gente era meio o demônio, né? Tanto que a Marina teve uma votação estupenda em Teresópolis, e não havia um único carro com adesivo da Marina, não havia campanha da Marina na cidade, e a Marina teve uma votação espetacular, e não se via campanha. A pergunta que eu te faço, na medida em que você parece bem mais otimista do que eu, é como que é possível, e nós estamos falando na cidade que elegeu quem elegeu para a prefeitura, como é possível a gente ter um projeto político e tentar dialogar com as pessoas das igrejas pentecostais que crescem cada vez mais e que têm uma visão de nós, que nós somos uma espécie de demônio, né? Então, como que a gente faz para dialogar com essas pessoas? Obrigado, Denise. Antes de devolver aqui a palavra para o professor Postman, eu queria dar o aviso da continuidade dos debates, né? Eu falei dos debates do dia 7 de agosto, com o nosso Saturnino, do dia 21 com o Boulos, e 18 de setembro nós vamos ter aqui João Pedro Stedley, tá bom? 30/10 nós vamos ter a presidente da Associação dos Docentes da UFRJ, Tatiana Roque. E, por enquanto, né, porque a gente vai adensar essa programação, digamos assim, né? No dia 27/11, uma segunda-feira, nós vamos ter o professor João César de Castro Rocha, que é presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, professor da UERJ aqui do Rio, que vai colocar a problemática da cultura diante disso que a gente está vivendo aí também. Tá? Mas teremos outros debates também que estamos procurando construir essa programação. Professor Postman, por favor. Muito obrigado pelas considerações e questões. São bem relevantes e também me colocam uma dificuldade de responder, porque algumas delas são as minhas questões, né? Mas como eu venho da universidade, sei da importância de ter questões, porque as questões ajudam a orientar um pouco nossa curiosidade e a busca de resposta. Questões mal feitas jamais nos permitirão chegar a respostas. Posso começar de trás para frente em relação a esse tema da polarização criada não apenas com as igrejas, embora tenha sido uma parte importante. Há aqueles que também acreditam que esta polarização, em alguma medida, é artificial, mas é uma polarização constituída justamente pelo sentido do governo, dos governos liderados pelo PT, que foi, na verdade, um sentido de valorização das chamadas pautas identitárias. Olhando do ponto de vista da trajetória da esquerda, praticamente a partir da década de 70, né, após aí os grandes movimentos do final dos anos 60, Maio de 68, que é uma referência, etc., nós tivemos 3 grandes ondas que demarcam, de alguma forma, a chamada nova esquerda, que seria aquela esquerda que abandonaria o princípio fundamental da luta política, que seria a luta de classes, né? Tendo em vista os países ao qual me refiro, da Europa e dos Estados Unidos, viveram o período da desindustrialização antecipadamente a nós, né? Então, quem estudou os anos 70 percebia que lá havia um decréscimo da classe trabalhadora
industrial, que se imaginava que ela seria o protagonista da revolução. Então, uma certa descrença nesse sentido, e foi constituída uma espécie de nova esquerda, que abandonou o princípio organizador da transformação, que seria a luta de classes. E isso pode ser percebido pela evolução do Partido Trabalhista inglês, a evolução do Partido Socialista, sobretudo francês, né? Então, nós tivemos 3 grandes ondas que sustentariam essa nova esquerda. Que onda seria? Primeiro, a onda verde, certo? Que é uma coisa nova, a crítica à sustentabilidade ambiental, a coisa do verde. Bom, mas as experiências da esquerda nessa onda verde são muito frustrantes. De maneira geral, sobretudo olhando a Europa, partidos que se coligaram com a direita e não se viabilizaram. Né? Vamos entrar no mérito aqui, tá? A nova esquerda. A segunda onda da nova esquerda, né, é a onda do empreendedorismo, seja coletivo, economia social, solidária, mas também seja o empreendedorismo individual, Sebrae, toda a atuação. Né? É pensar uma forma de organização da sociedade através do empreendedorismo. A terceira onda é esta onda da pauta identitária, da mulher, do jovem, do idoso, do negro. Ou seja, todas elas são pautas, na verdade, que fragmentam a sociedade e não dão um eixo estruturador. Então, esses que pensam nesse sentido dizem o seguinte: olha, quem fomentou essa visão desta forma da igreja, entre outros, foi justamente o governo que lidera políticas identitárias descomprometidas de uma articulação, de uma politização dos povos. É fácil fazer essa crítica, tá certo? Eu estou aqui apenas expondo para a gente pensar, né? Não apoiaria ela integralmente, porque esse tipo de avaliação não leva em consideração os constrangimentos da política pública. Né? Por exemplo, os governos liderados pelo PT fizeram vários movimentos para constituir uma nova maioria política, porque obviamente se sabia, na vitória do presidente Lula em 2002, a vitória eleitoral, que a maioria política que lhe concedeu essa vitória era uma maioria muito heterogênea. Certo? Era uma maioria que, de certa maneira, resultou dos derrotados pelo neoliberalismo. Então, quem terminou votando no Lula são os trabalhadores, mas também a classe média, que tinha perdido nos anos 90, parte importante do agronegócio, que com o câmbio valorizado ficou muito ruim, os industriais, era uma maioria muito fragmentada. Né? E eu diria assim, talvez eles tivessem dito para o presidente Lula o seguinte: olha, presidente Lula, você ganhou, tá certo, mas agora veste essa camisa de forças. Como assim camisa de forças? É porque nós lhe apoiamos desde que você permita nós recuperarmos o que perdemos nos anos 90. Mas não me vai fazer mudança, reforma, isso não vai ter base. Tanto é que, o senhor fez a pergunta da questão tributária, e logo no início de 2003, o presidente Lula reuniu os governadores e fizeram um projeto de reforma tributária. Não era grande coisa, tá certo? Mas era uma mudança. Foram todos os governadores e o presidente entregar para quem? Para o Sarney, presidente do Congresso, que até hoje está lá, não foi votado. Não tem base social para fazer reforma tributária. E a maior parte das mudanças de reforma é para viabilizar ainda mais tributação sobre os pobres e aliviar os ricos. Não tem base social, isso que eu estou querendo dizer. Porque aqui no Brasil, quem mais critica os impostos são os ricos, que menos pagam. Os que mais pagam quase não falam, até porque não sabem que pagam impostos. Veja, já se sabia disso. A questão é a seguinte: é como é que você cria uma maioria política que dê legitimidade para a mudança, para as reformas. Se tentou isso de imediato, não é? Com aquele discurso fantástico do presidente Lula, dizendo: olha, meu projeto é que todos os brasileiros tenham 3 refeições por dia, etc. Tudo bem, isso era uma coisa simbólica, mas o que estava por trás era um programa chamado Fome Zero. O programa Fome Zero não era um programa, não era uma política para pobre, era uma política com os pobres. Isso faz toda a diferença. Por que era? Porque o Fome Zero, eu nem sei se daria certo, mas o programa Fome Zero é o seguinte: quem vai fazer o cadastramento? Os pobres. Eles vão dizer quem são pobres. Eles sabem que são pobres.
Por que precisa alguém externo dizer quem são os pobres? Então vamos fazer a política com os pobres. Certo? O que vão fazer com os pobres que são cadastrados com a questão agrária, nas pequenas cidades, etc. O que aconteceu quando começou lá com as espécies de Guariba, não sei o quê, o presidente Lula foi lá, quando começou, era para iniciar o Fome Zero. O que aconteceu? Uma profunda reação silenciosa dos poderes locais. Os prefeitos se levantaram, alto lá, ninguém vai mexer nos meus pobres, os pobres são meus, é da prefeitura. Que negócio é esse agora, os pobres aí vão emancipar-se? Nada disso, não. O que podia ter? O presidente Lula é pragmático, podia ter ficado nessa disputa, eu nem sei se algum programa teria saído, porque política você tem um tempo, você faz ali, passou o tempo, não adianta fazer depois. Então qual é a alternativa? A alternativa pragmática, você abandona o Fome Zero e entra o Bolsa Família, que é um programa fantástico, colocou dinheiro na mão dos pobres pela primeira vez, o sistema bancário ajudou, melhora econômica, cidadão. Sim, mas e politicamente por quê? Quem é que fez o programa funcionar? Foi o cadastramento dos prefeitos. Ninguém mexe nos prefeitos, nos pobres, pô. É tudo prefeito. Então nós perdemos a oportunidade de ter pelo menos uns 40 milhões que constituiriam a nova base, a nova maioria política. Eles começaram, mas nós estamos recebendo aqui muito pouco, nós pagamos muito mais imposto, estamos recebendo menos. Que negócio é esse de rico não pagar imposto, não ter tributação sobre os dividendos? Você teria base social para pressionar. Como dizia o programa do presidente Lula, é só o começo. Então, Fome Zero é um programa fantástico, mas sem nenhuma politização. E você vai reproduzindo nos outros programas, que a gente fez várias pesquisas com um cara que entrava na universidade, tá certo, com o FIES, ele tinha vergonha de dizer que era o FIES. E ainda criticava o cara do Bolsa Família. Tá certo? Então, mas você precisa ter base. Política é correlação de forças. Ou você tem força, ou não. Outra tentativa para criar uma base política, de uma maioria política, era fazer com que a classe trabalhadora organizada protagonizasse as mudanças. Afinal de contas, o Partido dos Trabalhadores, né? A classe trabalhadora protagoniza as mudanças. Bom, e o que fez? Já no início de 2003 foi criado um fórum, né, para a modernização da legislação do trabalho, de mudança da estrutura sindical. A estrutura sindical que nós tínhamos, mudar, ela é fundamental, é importante, mas ela é uma máquina de produção de pelego. A base da CUT foi o quê? Que era para ter um outro de estrutura sindical mais próximo do associado, outra forma de financiamento, democratização das relações de trabalho, contrato coletivo de trabalho, uma pauta grande. E você faz um fórum para mudar, tal governo, tal sindicato, das empresas, não muda nada. Nós tivemos 22 milhões de empregos abertos no Brasil nos anos 2000 e não aumentou a sindicalização. Fizemos pesquisa com trabalhadores em São Paulo que conseguiram o seu emprego pela primeira vez. De cada 10 trabalhadores, 2 se filiaram ao sindicato. 8 não. Perguntamos aos 8, por que não se filiou ao sindicato? 4 dos 8 não filiou ao sindicato porque é um bando de pelego. Eles só pensam neles. Usam dinheiro para eles. Eu não vou filiar. Os outros 4 dos 8 disseram o seguinte, o sindicato é um negócio importantíssimo, o pessoal lá é batalhador, a gente quer que eles trabalhem junto, queremos junto e tal. O problema é que esse tal do sindicato nunca passou aqui, onde é que eu trabalho, eu nem sei onde é que está o sindicato, eu sei a sede da Justiça do Trabalho, no sindicato não sei. Como é que você vai liderar então? 22 milhões de pessoas conseguiram um emprego, não foram para o sindicato, não se organizaram, mas é só os trabalhadores, também e os estudantes. 4 milhões de novas vagas para estudantes. Educação é uma maravilha, tem vários problemas, tem contradições. Isso fortaleceu o movimento estudantil, os grêmios, os diretórios, a Uni, não sei o que mais. Nada, gente. Quase 2 milhões de novas moradias. O programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, tudo bem, mas tem problemas, né? Que muitas vezes foram feitos um empreendimento que não tem escola, não tem nada. Como é que isso não criou um novo movimento de bairros, de associação? Então, o governo eleito não vai mudar se não tiver pressão. A frase fantástica do Franklin Delano Roosevelt é o seguinte, os sindicatos me pressionam para que eu possa aprovar a lei. Pressionam.
Você não tem pressão? Mas quem é presidente, o ministro... Eu trabalhei lá no IPE, que é um lugar fantástico para você ver lá. De vez em quando, uma vez por mês, tinha uma mobilização, muita gente. A pressão dos empresários é faca no pescoço todo dia. Então, gente, correlação de forças. Tá certo? Então, nós não politizamos, tivemos esse problema da politização. A questão do plano... Não, eu acho que esse governo é uma expressão de proposições de mudança. Qual é a ideia deles? A ideia é a seguinte: o Brasil tem que voltar a ser para poucos. É um Brasil para 30% da população. É esse o Brasil. Certo? O Brasil, historicamente o Brasil foi assim. Não cabe, a população não cabe, então tem que, para viabilizar as formas... O que são as formas de sustentação da riqueza no Brasil hoje? É a coisa financeira, então tem que ter orçamento para bancar a coisa financeira. Não dá para ter esses programas sociais todos. Não vai ter emprego de classe média. Meu filho não vai ter emprego no Brasil, gente. Não vai ter emprego. Porque qual é o emprego? O emprego é da indústria que gera ou serviços de alta complexidade. O Brasil vai ter emprego aqui de McDonald's, os serviçais, tá certo? Os agregados do Sérgio Buarque de Holanda. A classe média para cima tem entre 15 a 20 serviçais. Vai ter 40. É a segurança, é o porteiro, é o babysitter, é o passador de cachorro, o piscineiro, o cortador de grama. Essa massa de gente de serviço. Isso aí, isso não vai dar para isso. Nós estamos defendendo um projeto para a construção da grande sociedade no Brasil. O que é a grande sociedade? Como é que você constrói a grande sociedade? Quais as condições necessárias? Porque esse salto que nós fizemos da Constituição de 88 para cá, que foi uma coisa fantástica, etc., nunca antes no Brasil, etc., nós fizemos de uma maneira paradoxal, porque nós avançamos o Estado de Bem-Estar Social, o SUS, o Fundeb, o SUAS. Nós saímos de um gasto social que representava 13% do PIB em 85 e fomos a um gasto social que representa 23% do PIB em 2014. Isso aí não é brincadeira o que fizemos no Brasil. Mas como é que fizemos? Fizemos num país que não tinha crescimento econômico. A desindustrialização, sem crescimento econômico, não tem como sustentar isso. E a lógica é nós com a lógica. O orçamento, 20% para a saúde, 30% para isso, não sei o que. Isso é difícil de... Eu compreendo que são lógicas importantes do ponto de vista das corporações, mas na gestão é muito difícil. Então, pensar um projeto de nação é o seguinte: que nação seria essa que a população coubesse? Porque esse modelo a população não vai caber, já não está cabendo, evidentemente, né? A questão tributária, veja, tributária, enfim, é a saída, quando você olha o Estado brasileiro, tem um negócio chamado índice de Gini, que é uma medida de desigualdade pessoal da renda. É como se nós pegássemos aqui a renda de todo mundo para ver o nível de desigualdades. Se nós todos ganhássemos a mesma renda, a desigualdade seria 0, porque todo mundo ganha a mesma coisa. A desigualdade seria 1 se vocês todos não ganhassem nada, só eu ganhasse. Então, desigualdade 1, é o extremo da desigualdade. Então, a desigualdade do índice de Gini varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior a desigualdade. Quando se mede a desigualdade no Brasil, antes do Estado, ou seja, a renda que vem privada, tira o Estado, tira os serviços públicos, tira os impostos, a renda que vem do mercado de trabalho. O índice de desigualdade no Brasil, do capitalismo brasileiro, ele é de 0,53. O índice de desigualdade da Dinamarca, sem o Estado, é 0,57. Ou seja, o capitalismo dinamarquês, não é, ele produz desigualdade muito maior que o capitalismo brasileiro. Antes do Estado. Aí vem o Estado tributando, porque o Estado é um intermediário. Ele tributa, arrecada e depois repassa, descontado o custo de funcionar a máquina. Então, quando você faz a medida da desigualdade, depois que o Estado entrou, a desigualdade do Brasil cai de 0,53 para 0,49. Cai. Tá bom. E na Dinamarca, de 0,57 para 0,27. Então, o Estado tributa os mais altos e ajuda os de baixo. Mas por que não faz no Brasil? Porque a gente sabe. Sim, e aí, olha a correlação de forças para fazer isso. Né? Então, a questão da China, eu não entendi se é guerra do Brasil ou guerra no mundo o senhor está falando.
É o caos, né? Eu queria dizer como elemento do caos. Não, porque veja, aqui não tem burguesia para reagir à presença externa, tá certo? Isso o que tinha antes da burguesia, isso foi uma coisa. Mas olha o que aconteceu semana passada. O Macron, na França, é um liberal. Tá certo? O que fez o Macron na semana passada? Estatizou um estaleiro privado que era constituído com a presença de capital francês e italiano. Eles ficaram sabendo que a Itália ia vender a parte do estaleiro para os chineses. O Estado fornece. Comprou. Um liberal. Mas lá tem burguesia ainda, tá certo? Que negócio esse vai entrando assim facilmente? Não. Então, um conflito mundial não é descartável. Porque nós não temos na história do capitalismo a transição dos centros hegemônicos, tá certo? Feito assim na agora é sua vez. Vamos lá, pela ordem, a Ana Maria. Ela está por aí ainda? Tá. Deixa eu só acertar aqui é o seguinte, eu proponho que... Quem mais quer se inscrever aí? Pra gente... Tá. Então, depois de vocês dois, então a gente... Tá ok? Vocês dois. E a gente acaba as inscrições, tá bom? Tá. Vamos lá. Ana Maria? Boa noite. Sou Ana Maria Antônio Mesquita e trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, e com o SUS, com programas, enfim, de gestão das políticas públicas de saúde. E nós não estamos recebendo há 3 meses, né? Então, é um problema. Mas vamos dizer, eu gostei muito da palestra, tem muitas questões que eu concordo. A questão, por exemplo, da bomba atômica. De vez em quando eu digo para alguns amigos meus, inclusive um deles está aqui. O Brasil, o Lula queria que o Brasil talvez tivesse bomba atômica. E você diz, vamos fazer o jogo do poder institucionalizado, né? Enfim, mas fica uma questão. Mas a questão que eu quero mesmo entrar, assim, tem a questão da mulher, por exemplo, que ela levantou. As religiões, de modo geral, demonizam a mulher. Toda a questão eu trabalho em 2 grupos da secretaria, que é um GT de aborto e um GT de violência. Então, é um problema muito, muito grave com todas as religiões. Eu não acredito, eu acho que tem grupos dentro das próprias religiões que são contra essa política, né, de demonizar o aborto, não discutir politicamente o que significa. É a 3ª ou 4ª causa de morte materna, o aborto clandestino no Brasil. Então, esse é uma outra... Só queria pontuar isso. Mas eu fico pensando como que a gente tenta resolver isso. Você levantou uma questão que eu achei muito interessante aí. Você faz sempre, me parece, um diálogo entre a macroeconomia e a microeconomia. A macro, como que a gente decide uma coisa na macro e vai para o micro. Quando chega na hora de fazer no micro, com quem que a gente faz e como que a gente faz. A questão das cidades, dos polos, né? Isso pode ser uma questão, uma visão de futuro que pode encantar, de repente, muita gente. Do ponto de vista de um programa, né? De digamos, um partido como o PT, ou as esquerdas, uma frente esquerda, enfim, tem muitas propostas por aí, de pensar qual seria esse projeto, né? Obrigado, Ana Maria. Então, agora o Ronaldo. Boa noite, professor. A minha pergunta é simples, rápida. E uma pequena comparação. Gostaria que o senhor me alertasse sobre o que aconteceu na época do Plano Cruzado e os dias de hoje. E também a questão, como o senhor levantou há pouco tempo, que
da mão de obra especializada, né? O nosso país, estou falando que tem muitos especialistas, mas realmente a gente não tem nenhum, né? A verdade é essa. Inclusive, há pouco tempo teve uma juventude aqui, muito bem conduzido pelo Marcelo aqui, o pessoal que esteve aqui da juventude. Gostei muito que eles falaram, mas quando eu falei da questão da qualificação de ensino, da qualificação de profissões, lamentavelmente não souberam responder. Realmente, isso vai continuar uma questão grande ainda. Muito obrigado. Boa noite. Naldo, agora o companheiro ali, como é que é? Eu? Opa, isso. Boa noite. Bom, bastante instigante e provocativa, no bom sentido, as suas colocações. Vou pontuar algumas questões e fazer uma provocação. A primeira é que uma singularidade fundamental que vejo desse momento que vivemos no capitalismo mundial é que, pela primeira vez, eles são importadores de capital. Nós, com toda essa draga que nós estamos aqui, somos o quarto financiador da vida pública americana, né? Então, isso, ou seja, eles não são exportadores de capital. Para eles se manterem, temos que nós e o mundo inteiro financiarmos essa máquina de guerra com que eles mantêm a sua moeda e mantêm a sua força armada. A segunda grande questão, e isso não é uma pequena coisa, porque quem é exportador de capital hoje, como polo dinâmico, é a China. A China é exportador de capital não só para a Ásia, nós perdemos os 50 bilhões para a nossa ferrovia, né, e ligação até o Pacífico, mas quem ganhou agora foi o presidente da Argentina. As centrais atômicas que vão ser feitas novas na Argentina são com capital chinês. Então, ou seja, uma das características da decadência do imperialismo americano é exatamente a sua incapacidade de exportar capital. E quem tem essa capacidade de exportação de capital, do ponto de vista econômico, se a longo prazo se viabiliza. É evidente que tem uma questão chamada guerra no meio do caminho, mas esse é um outro problema. A segunda questão, e essa é uma provocação, eu vejo o país, eu sou otimista com você, mas eu vejo o país industrializado. Eu não vejo como e por que a maior parte da roupa que nós estamos vestindo nesse auditório tem que vir da China, da Ásia. Eu não vejo por que disso. Eu não vejo por qual é a grande... claro, tem problemas de produtividade, tem problemas de maquinário, tem esse problema? Existe. Mas nós temos uma questão que é um ativo aparentemente intangível. Se nós estivéssemos discutindo uma Grécia, do Uruguai, do Equador, eu acredito. Mas nós temos uma coisa chamada mercado interno. Nós temos um mercado interno capaz de dar escala e produtividade para a indústria local. Agora, por que também essa desindustrialização que vem desde o final do processo da ditadura militar, começa com o Collor e vem para cá, né, onde nós falhamos em ter um projeto nacional acabado, nós estamos pagando a conta. Você fez uma brilhante exposição sobre esse problema religioso, que é exatamente um pensamento extremamente importante de ser continuado e elaborado. Mas essa industrialização, para nós, ela é possível. Agora, nós temos burguesia brasileira. Eu também sou paulista como você. Agora, é difícil falar em burguesia olhando para São Paulo. Então, porque a burguesia brasileira, o que ela tem de mais produtivo, o que ela tem de maior formação de capital fixo, está toda na cadeia. E todo mundo olha para essa burguesia como empreiteiro. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é uma Odebrecht. As pessoas não têm noção que é uma empresa de petróleo, é uma empresa de petroquímica, é uma empresa de energia. Então, é uma empresa que tem uma capilaridade mundial. E nós temos essa expertise grande nessa área de engenharia, e que o nosso capital humano é muito importante. Se a gente for pegar a Coreia, particularmente a do Sul, foram os empreiteiros, entre aspas, que fizeram o fomento e a criação do Estado coreano. Agora, eles, burguesia alguma nós temos. Precisa sair da cadeia, voltar a gerar emprego, enfim. Mas nós temos outras condições.
de caminharmos nesse sentido. O meu problema é o subtexto. Nós somos uma economia tão forte que nós vamos trocar a nossa moeda pelo moeda chinesa, é 3 para 1. Compra 3 yuan. Então nós temos um problema chamado câmbio. O que começou a matar a indústria, segurando essa inflação, desde lá da época do Collor para cá, câmbio. Enquanto esse câmbio estiver assim, nós não vamos lá para frente. E por último, também em sentido provocativo, eu acho que foi você que falou a frase, São Paulo está virando meia dúzia de banqueiros cercados por um canavial. E é verdade, aquela indústria da cana é criminosa contra a economia paulista. Se criou um subrentismo, porque a pequena e média propriedade foi destruída, migrou-se para a cidade para arrendar para as usinas, e nós estamos criando, e subsidiada pelo Estado. Então, se tem uma coisa que é subsidiada, é a indústria da cana, que no momento atual não tem por que ter esse gigantismo. Ela destruiu aquela base e tornou o interior de São Paulo extremamente... era conservador quando eu morava lá, hoje é outra coisa. Obrigado, é concreto. Agora eu sou Heloísa Toledo Machado, sou professora da UF. Já que você apresenta uma visão tão original, inteligente, nova, eu queria fazer uma pergunta sobre os movimentos identitários, como você citou, e, ao mesmo tempo, fragmentados. Vários desses movimentos são financiados pela Fundação Ford. Em São Paulo se fala Ford. Qual é o verdadeiro significado desses financiamentos, dessas bolsas, enfim, da presença da Fundação Ford dentro dos movimentos sociais? Bom, 4, né? Uma bateria de 4, e vai ter depois uma última bateria com 2, tá bom, professor? Já faz, né? Boa sugestão. Companheiros, vocês dois então, só tem vocês dois inscritos aí, a gente já encerrou as inscrições. Você me desculpe, companheiro, seu nome? Eu não posso... Hã? Dentro. Oi. Obrigado, aprendi um monte de coisa, foi muito legal a noite. Você está bem na frente da câmera, querido. Obrigado. Mas uma coisa que eu acho que sim, vários dos problemas que a gente rola aqui, você não tocou num ponto assim que eu acho que é fundamental, né? Eu gostaria que você comentasse, né? O Lula fala uma coisa muito legal, é o seguinte: não basta fazer um bom governo, você tem que mostrar que fez esse bom governo, né? E para a gente ganhar a maioria, a gente tem que mostrar que fez esse bom governo, né? E o grande problema da comunicação, né? Que eu acho que esse é o... Não adianta, a gente vai... O problema da religião, o problema das mulheres, a gente vai rodar. Se a gente não conseguir se comunicar, né, não vai adiantar nada. Ter grandes ideias, ter projetos maravilhosos, né? Então a democratização da comunicação, esse enfrentamento com esse monstro da Rede Globo, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa nossa mazela aí, né? Obrigado. Qual é teu nome mesmo? Davi, por favor. Olá a todas. Professor, ano passado eu li uma entrevista com o ministro Barroso e ele disse que as pessoas começaram a perceber que a gente não cabe no orçamento. E você acabou de dizer que a gente não está cabendo no orçamento, né? Entendo que fazer aumento de gasto social sem crescimento econômico é meio discrepante e tal, mas se a gente não cabe mesmo no orçamento ou a gente continua gastando muito com a dívida? Obrigado, Davi. Bom, professor. O microfone é seu. Pedi para fazer logo as duas questões, porque as questões estão cada vez mais difíceis. Eu fiquei lembrando aqui do Einstein, diz que o Einstein se aposentou e se deu conta que a aposentadoria não era
aquele valor imaginado, e aí ele resolveu fazer palestras por várias cidades nos Estados Unidos, e começou a dar certo, foi melhorando a sua renda, e aí ele contratou um motorista com automóvel para poder fazer o itinerário dele. E certo dia, terminado uma palestra, ele entrou no carro e falou para o motorista que estava muito cansado, tinha trabalhado muito. E isso que o motorista se surgiu: olha, trabalhar muito, trabalhar sou eu, fico dirigindo essas estradas aqui longevas, perigosas, a noite toda, isso que é trabalho. O senhor vai lá, fica falando o nosso trabalho. Então o Einstein ficou muito chateado, disse: o senhor acha então que aquilo fazer palestra é uma coisa simples e tal? Nós estamos indo para a próxima cidade, o pessoal lá nem me conhece direito, nós vamos chegar lá, o senhor se apresenta como Einstein, o senhor vai fazer a palestra, eu disse: não tem problema, deixa comigo. Aí foi, chegaram no local, o motorista se apresentou e foi fazer a exposição. O motorista tinha ouvido tantas vezes a mesma coisa que praticamente havia já, né, decorado, e repetiu. E o pessoal gostou, fazer tal, e daí, agora vem as perguntas. As perguntas sempre são diferentes, né? Aí fizeram uma bateria da pergunta, e mais ou menos a primeira rodada, até o motorista se safou de um lado para o outro, começou a ouvir as perguntas como vocês estão vendo agora. E daí ele falou assim: gente, as perguntas estão tão simples que eu vou passar para o meu motorista. Estou olhando para você, viu, Cláudio? Muito bem. Vamos começar de trás para frente aqui. O Davi, eu falei o seguinte: eles dizem que... Onde é que está o Davi? Eles dizem que o povo não cabe. Como a mesma coisa a elite disse no final do século XIX, que as razões do atraso no Brasil era justamente a miscigenação. A saída do atraso passaria pelo branqueamento. E ao fazer esse movimento, eles excluíram os negros, os mamelucos, da oportunidade do mercado de trabalho que foi, de certa maneira, sendo aberto pelo capitalismo. Os brasileiros, de fato, nascidos, miscigenados, começaram a ser incluídos na década de 30, quando teve uma lei chamada de 1972, chamada Lei de 2/3, que obrigou as empresas do Brasil a contratar no mínimo 2/3 de mão de obra nascida no Brasil. Se você estudar lá o mercado de trabalho até a década de 30, ele é um mercado de trabalho constituído basicamente de mão de obra imigrante. Os sindicatos tinham jornaizinhos escritos em alemão, francês, italiano, japonês, porque não tinha mão de obra nacional. Não tinha mão de obra nacional sendo contratada. Né? Então eles inventaram essa ideia: olha, sair do Brasil, negros, as coisas não funcionam. O que eles estão dizendo agora? É o seguinte: olha, para o Brasil voltar a crescer, é necessário que o Estado gaste menos. E gasto menos significa o quê? Reduzir o custo da dívida? Não, isso aí, a PEC, que determinou que para os próximos 20 anos, né, os gastos sejam corrigidos apenas de acordo, no máximo, de acordo com a inflação passada. Que gastos? Os gastos não financeiros. Os financeiros estão livres. Então, eles estão querendo, na verdade, uma Veja, o neoliberalismo não é o liberalismo. O neoliberalismo não é contra o Estado. Exatamente, porque o liberalismo é o seguinte: diminui o Estado e o setor privado. Então, o liberalismo é um Estado com 5, 6% do PIB funcionando. Não há nenhum país, não é que não, muito forte, tem algum país em alguns determinados anos, mas mesmo na Inglaterra, o gasto público hoje é muito maior do que fora em 1970, 80, 90, quando predominou os neoliberais. O que eles fazem, na verdade, é tirar gastos para viabilizar outros. Geralmente o custo financeiro, que é a coisa do rentismo. Então o que eles inventaram é que o povo não cabe, porque eu custo muito, não sei o quê, as pessoas querem se aposentar, querem ter salário mínimo, que é isso? Não dá. Agora o dinheiro para o juro ninguém fala. É nesse sentido que nós temos que entrar nessa perspectiva. Essa sociedade, esse modelo não dá. É até para viabilizar o que eles querem, porque a equipe econômica do sonho dos banqueiros está aí, produzindo cada vez mais déficit. Claro que quem estava falando aqui, a nossa força é o mercado interno, esse é o nosso principal ativo. Agora, mercado interno significa quantidade de pessoas, porque pessoas, para ser consumidor, tem que ter alguma coisa, um dinheirinho, porque sem dinheirinho não dá, né? Então, e o que nós tínhamos ali era um movimento que veio de fortalecimento do mercado interno.
Qual é o problema da presidenta Dilma? O problema era o seguinte, que você teve uma greve dos empresários. Como assim greve? Porque aumentava o dinheirinho, tá certo? As pessoas tinham poder de compra, iam comprar, mas o produto não era feito no Brasil, vem de fora. Os empresários não fizeram investimento para ampliar a capacidade produtiva e preferiam importar lá fora. Que tem o problema do câmbio, tá certo? E de certa maneira, já vem desde a Dilma a pauta de desoneração dos custos da produção, na hipótese, na equivocada hipótese de imaginar que o empresário, pagando menos imposto, vai reduzir o custo de produção e ele pegaria esse custo para reduzir o preço final para vender mais. Não, ele deixa o mesmo preço e pega aquele custo para a margem de lucro dele. E agora o que está fazendo o Temer é reduzir o custo de produção, reduzindo o quê? O custo salarial, o custo de contratação. Até 2014, o custo do trabalho chinês era 20% do custo do trabalho brasileiro. 20% só. E aí os empresários diziam, é absurdo, porque lá na China, lá ninguém recebe nada, é uma miséria, é comunismo, aqui no Brasil, não sei o quê. Bom, o custo do trabalho hoje na China é 16% maior que o custo do trabalho do Brasil. A China está 16% maior que o do Brasil. Certo? Eles foram lá também ampliando o mercado interno deles, porque é um grande ativo deles. Eles exportam muito, mas o que dá sustância é o mercado interno. O problema aqui que também foi levantado é em relação à destruição de parte da burguesia nacional, que eram os setores onde o capital estrangeiro não tinha entrado, né, que é um pouco do agronegócio, que está se corroendo, a coisa de toda a parte das empreiteiras, que na verdade tinha um lastro muito maior. Mas aí que aí entra a Lava Jato. Certo? Porque a Lava Jato não é um programa de enfrentamento à corrupção. Ela é, na verdade, um programa de enfrentamento da competição capitalista. Porque num mundo em que governam as grandes corporações, nós estamos vivendo um capitalismo que tem 500 corporações que dominam qualquer setor de atividade econômica. Qualquer setor tem meia dúzia de empresas, ou menos até, que produzem. Né? Pneus, são 2 empresas que produzem. Aviões de grande porte, 2 empresas, no mundo. O Brasil, em 2014, era a 7ª economia do mundo, se somava o faturamento de 4 grandes empresas e era equivalente ao PIB do Brasil. 4. Só 9 países possuem orçamento público maior que o faturamento das grandes empresas, das grandes corporações. Então, o poder aí, e essas grandes empresas financiam partidos políticos, bom, sabemos que o poder econômico é muito grande. Mas o que eu quero chamar a atenção é que está cheio de casos de corrupção. Porque o padrão de competição da grande empresa, a corrupção faz parte. É um componente da competição. Né? Mas aí a questão é a seguinte, como é que o sistema de monitoramento e coibição da corrupção opera? Você deve ter acompanhado vários casos. Um deles, a Volkswagen, na Alemanha, né? Corrompeu, ou seja, produzia automóveis nos Estados Unidos, né? Diferente daquilo que era a regra. O que aconteceu? Metade da diretoria foi demitida, mas a Volkswagen, uma coisa é direção. A corrupção está na pessoa, não está na instituição, não está no partido, não está na empresa. É corrupção na pessoa. A Samsung comprou lá a presidenta deles lá. Né? Sofreu um impeachment, foi presa, não sei o quê. A Samsung continua brilhando. Agora, o presidente dele foi preso, não sei o quê. Bom, então você tem gente que descumpre a legislação, vai preso, acontece, mas aí não pode desmantelar o ativo da engenharia nacional. Bom, o Brasil é um país em construção, vai precisar construir muita coisa ainda. Se você destrói a nossa engenharia, quem vai construir? Os chineses, os americanos. Então é um equívoco da Lava Jato, porque a Lava Jato está destruindo. É o equívoco a Lava Jato operar dessa maneira. Agora você está perguntando se isso aí é um propósito da Lava Jato. Eu vou chamar o meu motorista, hein?
já falei demais, tá bom por hoje. Agradeço a tolerância, a oportunidade, né? O Brasil é muito maior do que a nossa crise, né? A nossa sorte é que o Brasil é maior que o abismo, não desce. Bom, pessoal, em nome da diretoria aqui do Instituto Casagrande, eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui do professor Postman. Muito obrigado, professor, por nos proporcionar essa oportunidade de debater, de conversar sobre o Brasil, sobre as perspectivas do Brasil. Muito obrigado mesmo, viu? E chamo a atenção de vocês, por favor. Terça-feira que vem, Saturnino aqui. Segunda, ai meu Deus. Segunda-feira aqui, Saturnino lançando Itinerância e conversando com a gente. Muito obrigado, muito boa noite a todos e a todas.